Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um comentário, a mais um resumo que você vai precisar no andamento dos seus estudos aí, beleza? E é um tópico que, se tá no seu edital, com certeza vai cair uma questão disso daí. E é claro, turma, que eu tô falando sobre regra de três. E aí eu vou comentar, tá? O que que é uma regra de três, quais tipos você tem, como que você resolve passo a passo. Beleza? Lembrando, turma, segue lá no Instagram, tá aí embaixo, ó, @professor Ian Ribeiro, e vem comigo aqui. Primeira coisa, turma, que você tem que saber é o que é uma regra de três, tá? E aí tem um detalhe. Entenda que uma regra de três, ó, regra de três, é uma aplicação do tópico chamado proporção. Beleza? E entenda também, turma, que proporção é uma igualdade entre razões. Na verdade, o uso da regra de três é você ter ali um dispositivo prático que relaciona as grandezas de maneira direta ou de maneira inversamente proporcional. E aí eu vou comentar passo a passo o que você tem que fazer. Primeira coisa, turma, em uma questão de regra de três, o primeiro passo que você tem que fazer é esse aqui, ó. Identifique as grandezas. Aí você pode me perguntar assim, mas Ian, o que é uma grandeza? Turma, grandeza é tudo aquilo que você pode medir ou contar. Então, por exemplo, assim, ó, velocidade e tempo. Velocidade é uma grandeza. Tempo é uma grandeza. Beleza. E aí tem um detalhe, porque você percebe assim, lembra que eu falei que é um dispositivo prático que relaciona duas ou mais grandezas? Então você precisa enxergar que em uma questão de regra de três, tem uma influência de uma grandeza na outra. E aí você percebe, por exemplo, assim, olha só que interessante. Eu percorro um caminho a 20 quilômetros por hora. Beleza. Você gasta um determinado tempo. Então você tem ali, por exemplo, um tempo de 2 horas. Se eu dobro a minha velocidade, o tempo para percorrer o percurso ele vai ser maior ou menor? Você vai entender que vai ser menor. Então você consegue enxergar que uma grandeza influencia na outra. Claro que de maneira inversa ou direta. E aí eu vou comentar. Esse é o primeiro passo. Ponto. Segundo passo é você verificar se as grandezas são ditas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. O que que isso quer dizer? Você vai ter que enxergar, turma, da seguinte forma. Se você percebe que se aumentar um valor de uma grandeza e, como consequência, a outra grandeza tende a diminuir, isso aqui é dito de maneira inversamente proporcional. É você enxergar que se você aumenta uma e a outra diminui, é inversamente. Então quer dizer que se eu diminuo a primeira e aumento a segunda, continua sendo inversamente proporcional? Continua, tá? É você ter esse sentido aqui de inversão de valores, ó. Cresceu, diminuiu. Diminuiu, cresceu. Ponto. Se você fala diretamente proporcional, é você enxergar isso aqui, ó. Então se eu aumento uma e a outra acompanha na mesma proporção, é diretamente? É. Se você diminui uma e a outra diminui na mesma proporção, é diretamente proporcional? É.
é você enxergar que a influência de uma na outra é de maneira direta. Ah, então se eu diminuo uma, a outra diminui. Se eu aumento uma, a outra acompanha o aumento na mesma proporção. Ponto. Isso é o nosso segundo passo. O terceiro passo é você montar a proporção. E de fato já é a conta final. Beleza? Nesse primeiro vídeo, turma, eu vou comentar com vocês a resolução de uma regra de 3 simples. E entenda, turma, que a resolução de uma regra de 3 simples é quando você tem obrigatoriamente duas grandezas. Beleza? Duas grandezas, acabou aí. Mais do que duas grandezas, você tem algo que é composta. É uma regra de 3 composta. Enxergou somente duas, regra de 3 simples. Bora fazer as nossas questões e aí você vai enxergar claramente a resolução. Pega um papel porque tem alguns detalhes extremamente importantes aqui, ó. Olha que interessante, turma. Se 90 operários constroem uma estrada em 20 meses, então 50 operários constroem essa mesma estrada em quanto tempo? Percebe que você tem uma influência de uma grandeza na outra, e aí você precisa enxergar quais grandezas você tem. Primeira grandeza é a quantidade de operários. A segunda grandeza, que é afetada pela quantidade de operários, é a grandeza tempo. Então, você está relacionando operário e tempo de maneira inversa ou direta? É aí que a gente vai enxergar. Primeiro passo é você preencher a tabela. Então, você tem aqui, ó, 90 operários constroem em 20 meses, 50 operários constroem em X meses. Montei a minha tabela. Próximo passo. É diretamente ou inversamente proporcional. Ponto. Entenda de maneira ideal, turma. O interessante é você pegar um exercício e enxergar isso aqui, ó, de maneira ideal. Pensa comigo. Se você aumenta a quantidade de funcionários em uma construção, o tempo para você acabar tende a ser menor, porque você vai pensar assim, pô, velho, faz sentido. Se eu tenho mais gente para construir, eu acabo em menos tempo. Beleza. Se você diminui a quantidade de operários de 90 para 50, você precisa enxergar que o tempo ele tende a ser maior, porque você tem menos gente. Viu que está nesse sentido contrário? Beleza. Quando você enxerga isso, turma, a montagem da proporção não é multiplicar cruzado, não. É você multiplicar na horizontal, beleza? Ué, Ian, mas não tinha uma questão de multiplicar cruzado? Você poderia, se você invertesse uma coluna. Só que aqui eu prefiro, turma, multiplicar direto, ó. Multiplica direto na linha. Então, ao invés de você fazer o famoso cruz-credo, é você multiplicar na horizontal. E aí você vai ter, ó, 50 vezes x é igual a 90 vezes 20. Ponto. Lembra que o 50 está multiplicando a letra. Vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 90 vezes 20 sobre 50. Beleza? Aqui você pode fazer assim, ó. Corta esse zero com esse zero. Tá vendo que sobrou um 5? Esse 5 aqui, turminha, ó, eu posso simplificar com esse 20. 20 dividido por 5, 4. E aí você tem 9 vezes 4, porque eu optei por simplificar 20 e o 5. E a minha resposta é 36.
E aí você chega aqui na tabela e coloca 36. E faz sentido, porque se você diminuiu a quantidade de operários, o tempo ele tende a ser maior do que era 20. Beleza? Essa é a primeira questão. Viu que encontrou inversamente proporcional? É na horizontal e não cruz credo. Se você pegar uma questão, turma, que é uma questão com cruz credo, que a gente fala que é o produto dos meios é igual aos extremos, é você fazer assim, ó. Para encher um tanque de água do condomínio, 5 torneiras levam exatamente 9 horas. Beleza. Tá? 5 torneiras levam exatamente 9 horas. Aqui você tem condição de colocar as grandezas, porque você tem aqui, ó, torneiras. Tá? Essa aqui ainda vai ser inversamente proporcional, eu vou criar uma diretamente proporcional para você. Olha só, você tem torneira e você tem tempo. Ponto. 5, 9. Você diminuiu, você tem 3 torneiras. Para quanto tempo montou o primeiro passo, que é a montagem da tabela? Segundo passo é você se perguntar, pensa comigo, turma, de maneira ideal. Você diminui a quantidade de torneiras. O tempo para encher o tanque tende a ser maior. E faz sentido. Se é maior, é você multiplicar na horizontal. Porque você passa a enxergar duas grandezas inversamente proporcionais. E aí, tranquilo, porque você vai ter, ó, 3x igual a 5 vezes 9, x é igual a 45 sobre 3. E automaticamente o x é igual a 15. Resposta, letra A. Não é inversamente proporcional? Multiplica cruzado. Se você quer enxergar, turma, uma questão que é dita diretamente proporcional, você pode pensar assim, ó. Veja comigo. Você tem uma grandeza que é referente ao salário. Você tem uma grandeza que é referente ao tempo. Eu vou colocar dois valores que você, batendo o olho, já sabe a resposta. Mas aí a gente compara com a construção da montagem da proporção. Vamos lá. De maneira ideal, você ganha R$1.000 se você trabalha um tempo de 2 horas. Se você trabalha um tempo de 4 horas, qual vai ser o seu salário? Percebe que de maneira visual você está fazendo uma montagem diretamente proporcional, porque você entende que daqui para cá você dobrou. Então, obrigatoriamente, daqui para cá, você tem que dobrar também. Então, esse valor de x tem que ser 2.000. Ponto. Se você não soubesse, olha que interessante, aí você vai falar assim, então peraí, e se eu multiplicasse na linha, o que ia acontecer? Olha a ideia, para você ver como é que faz diferença. Se você multiplica na linha, turma, você ia encontrar 4x é igual a 1.000 vezes 2. Lembra? Aí você ia chegar aqui, ó. 2.000 dividido por 4 é igual a 500. Faz sentido isso? Não, tá? Por isso que a gente tem que fazer realmente essa construção do inversamente diretamente proporcional. Porque se eu aumento o tempo, eu tendo a ganhar mais. E aí você pode multiplicar cruzado nesse sentido, beleza? 2x é igual a 1.000 vezes 4. X é igual a 4.000 dividido por 2. E realmente a gente viu que dá R$2.000. Então, essa noção de inversamente e diretamente, ela faz muita diferença. É você praticar, é você se perguntar o que está acontecendo se você diminui aquele valor. Poxa, se eu diminuir isso,
vai acontecer o que na outra? Ah, vai aumentar inversamente. Ah, Ian, se eu diminuir aqui, aqui tem que diminuir também, porque de maneira ideal isso tem que acontecer diretamente. Se aumenta e aumenta, diretamente. E assim sucessivamente. Beleza? Esse é o tipo de questão, turma, que realmente você tem que ficar de olho. E esses são os 3 passos que você precisa enxergar na construção de uma regra de 3 simples e uma regra de 3 composta também. Só que na composta tem um detalhe a mais que você precisa enxergar. Beleza? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo e fui!